Nesse vídeo a gente vai ver a ética, para Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles não foram contemporâneos, entretanto, eles têm uma influência muito profunda, tanto na ética quanto no pensamento um do outro. Para Sócrates, ele supõe alguma coisa e não sabe, enquanto eu, se não sei, tampouco suponho saber. Parece que sou um pouco mais sábio que ele, exatamente por não supor que saiba o que não sei. O que isso quer dizer? Que quando você admite que não sabe algo, você é muito mais sábio daquele que pensa que sabe algo. Porque você, quando pensa que sabe algo, como nós já vimos aqui no canal, você deixa de ter um aprendizado. A admissão de não conhecer é o primeiro passo para o conhecimento. Então, o que é a ética para Sócrates? A ética e moral eles referem-se a um conjunto de costumes tradicionais de uma sociedade e, como tais, são considerados valores e obrigações para a conduta de seus membros. Sócrates ele indagava o que eram, de onde vinham e o que valiam tais costumes. O método utilizado por Sócrates é a maiêutica, que nada mais é do que a prática do questionamento. Então, o método socrático ele é um método do questionamento. Esse método socrático ele é muito utilizado em universidades de alto nível, como Harvard, Yale, porque é um método que funciona até para o método científico. O método científico é pautado justamente nessas questões, como a gente viu, inclusive, um vídeo nosso aqui sobre relativização do conhecimento, onde você fazer perguntas de forma exaustiva até encontrar de fato a verdade. Aí, quando você chegar nessas perguntas e não houverem mais perguntas a serem respondidas, significa que aquilo se provou verdadeiro ou se provou falso. O que todas as premissas são válidas, porque é interessante também pensar na hipótese de que nós não podemos nos pautar em coisas que não são verdadeiras, porque tomaremos decisões também que não serão acertadas. Então, fazer o método socrático para a sua vida é importante, porque quanto mais perguntas você faz sobre algo, mais você vai exaurir as possibilidades daquilo dar errado. Então, por exemplo, o que é coragem? O que é justiça? O que é a piedade? O que é a amizade? A elas, os atenienses respondiam dizendo serem virtudes. Aí Sócrates voltava a indagar. E o que é virtude? Retrocavam os atenienses. É agir em conformidade com o bem. E Sócrates questionava o que é o bem. Então, enquanto houverem perguntas, a gente entende que é necessário que algo ainda não foi de fato respondido, porque sempre haverá perguntas para ser respondida. Então é importante pensar no método socrático dessa forma. O fundador da filosofia ocidental, ele foi condenado, por Sócrates, à morte por não adorar os deuses de Atenas e corromper a juventude com ideias não aceitas pela sociedade da época. Hoje talvez a gente não tenha condenação à morte, mas aí você tem uma série de pessoas, tanto na política, na religião, na música, na filosofia, em todas as áreas do conhecimento, negando a ciência. Porque quando você começa a usar o método socrático, ou seja, questionar as coisas profundamente no seu cerne, muitas respostas não acontecerão talvez como a pessoa gostaria, porque nem todo mundo vive pautado na verdade. E quando você vive pautado em mentiras, você não quer responder perguntas. Quanto mais perguntas, mais complicado isso vai ser. Por isso que a ciência é tão relativizada, porque ela só é usada quando é conveniente às pessoas. Porque normalmente quando você faz isso é porque tem uma tendência a se pensar que ou você não domina o assunto ou você está mentindo. E pode ser uma das duas, ou os dois, tá? Platão, ele viveu de 427 a 348 a.C., né? E Platão ele propõe uma ética transcendente. Dado que o fundamento de sua proposta ética não é a realidade. Não é a realidade, digamos assim, a realidade empírica, desse mundo. Nem mesmo as condutas humanas ou as relações humanas. Então é um pouco diferente de Sócrates. Mas sim um mundo inteligível. O filósofo ele centra suas indagações na ideia perfeita, boa e justa que organiza a sociedade e dirige a conduta humana. Então, ele é diferente de Sócrates, mas ele se baseia em algo que Sócrates faz. Aprendemos que o método socrático é o método das perguntas. Então, quando ele centra as suas indagações na ideia perfeita, ele está usando o método socrático, mas com objetivos diferentes. Então, de acordo com Platão, somos nós mesmos quem devemos decidir se almejamos purificar a alma e adotar uma vida mais justa, que é o que ele que chama-se de livre-arbítrio. Ele diz que seria preciso suspender o julgamento e, não tendo certeza absoluta, seguir apenas o que é razoável, que seria o que a gente chama hoje de tolerância. No lugar da busca da harmonia cósmica, a virtude passou a ser a prática. Então, assim, defende a ideia de que nossas almas são a sede da consciência moral. A sede da consciência. No lugar da busca da harmonia cósmica, a virtude passou a ser prática. E assim, ela defende a ideia de que nossas almas são a sede da consciência moral.
Além desse sentido individualista, Platão acredita que não só o indivíduo precisa encontrar a felicidade, mas também essa felicidade deve se refletir na sociedade como um todo. A ética se encontra no ambiente social. Isso faz muito sentido. Obviamente, tem que ter a felicidade individual, mas essa felicidade individual não pode contrariar os preceitos éticos e morais, visto que se a sua felicidade imputa infelicidade para outra pessoa, ela não é uma felicidade ética nem uma felicidade moral. Então, tem que ter tudo, na verdade, tanto para a sociedade quanto para o indivíduo. E quando isto acontece, digamos que existe a sociedade de uma forma geral. Você não pode ser feliz baseado na tristeza e nos problemas de outra pessoa. E Platão, ele fala do mito da caverna. Eu não vou me estender muito na questão do mito da caverna, que é a questão da apreensão da realidade, porque a gente tem um vídeo específico para isso, tá certo? Então vocês assistam, vou deixar o link aqui para vocês assistirem o vídeo. Mas de toda forma a gente vai falar sobre essa questão. A ética, ela tem por base a liberdade. Por isso, o indivíduo ele não nasce determinado para agir conforme os princípios categóricos. A gente viu isso no vídeo que se fala do ser humano nasce ético. Mas aprende-se a agir de maneira correta. Por fim, a ética é um produto da ação educacional na vida do homem, por meio da academia e da tradição da polis. A polis a qual se refere à cidade. Eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, assistissem também o vídeo da Caverna de Platão e aí vocês conversassem comigo sobre essa questão, né, de como isso funciona. E a ética aristotélica? O filósofo ele procurava o caminho do meio entre vícios e virtudes, a fim de equilibrar a conduta do homem com o seu desenvolvimento material e espiritual. Assim, entendido que a especificidade do homem é a de ser um animal racional, a felicidade só poderia se relacionar com o total desenvolvimento dessa capacidade. A felicidade é o estado de espírito a que aspira o homem e é para isso que é necessário tanto os bens materiais quanto espirituais. Isso faz sentido. Você não pode ter uma vida 100% estoica, porque é uma vida também de privações. E é muito complicado você conseguir ser tão minimalista, tão estoico, num mundo com tantas ofertas de produtos e de serviços. Então faz sentido o que Aristóteles fala, porque você pode encontrar um caminho do meio. O vício do qual ele se refere não tem a ver com drogas, tá, minha gente? Nada disso. O vício que ele fala são em relação aos prazeres mundanos. E esses prazeres dos quais eu falo não são os prazeres eróticos, são os prazeres no sentido da satisfação dos desejos de possuir, de ter. Então, Aristóteles fala que o homem bom e virtuoso é aquele que alia inteligência e força, que utiliza adequadamente sua riqueza para aperfeiçoar seu intelecto. Não adianta você ser apenas rico e você ser inculto. Não adianta você ser culto e você não poder usufruir dos prazeres da vida. Você vai ser sempre um frustrado. Então, a ideia de ser alguém equilibrado é nesse sentido. A ética aristotélica também se inicia com o estabelecimento da noção de felicidade. Nesse sentido, pode ser considerada eudemonista, por buscar o que é o bem, agir em uma escala humana, o agir segundo a virtude, diferente de Platão, né, que buscava a essência das ideias de felicidade e da ideia do bem sem relacioná-las diretamente à prática. Platão ele era o cara mais teórico, mas a base do que Platão deixou foi fundamental para a ética aristotélica, que é considerada a ética mais moderna e que também é a ética segundo o que a gente tem por aqui no mundo, a ética aceita como verdade na nossa sociedade contemporânea. Então a felicidade ela é definida como uma certa atividade da alma, que vai de acordo com uma perfeita virtude. E a virtude é um meio termo entre os dois vícios. Um desses vícios envolve o excesso e o outro vício envolve a carência. Logo, cabe à virtude e à sua natureza divisar a mediania das ações, embora algumas ações não permitam o meio termo, por seus próprios nomes já implicarem em si mesmo, maldade, enquanto nas paixões. Então você tem que ter um equilíbrio da sua vida, de forma que você consiga os vícios e as virtudes serem norteados para o bem. Os vícios, insistindo, dos quais eu falo, não têm relação com nada erótico, nem com nada relacionado a substâncias psicotrópicas ou semelhantes. Tem relação com as coisas da vivência mundana, de você aproveitar os prazeres da vida, tá bom? Para não confundir aí os conceitos. Então, todos os três filósofos, eles contribuíram fortemente para a ética moderna, apesar de terem vivido muito anteriormente a gente, né, na época dos gregos e da epáurea dos gregos, mas você percebe que isso traz uma reflexão sobre os dias de hoje, que ainda, mesmo sendo tão antigo, muito antes de Cristo, inclusive século I e II antes de Cristo, nós percebemos que estas questões elas são relevantes até os nossos dias, né? Então fica a reflexão aí para a gente.